Júlio Iglesias, o homem que parecia viver entre a lenda e o mistério, decidiu, aos mais de 80 anos, contar sua verdade. Mas não qualquer uma. A dele, a real, aquela que você nunca ouviu. Este documentário autorizado pela Netflix não é apenas um olhar para o passado. É uma viagem íntima pelos amores, tragédias, segredos, decisões e milagres que construíram um ícone que parecia intocável. Porque, sim, Júlio Iglesias foi muitas coisas, um pai de 8 filhos, protagonista de amores dignos de novela, alvo de processos, dono de vinhedos, símbolo de uma era. O anúncio oficial do documentário autorizado na Netflix e aos 81 anos, o cantor que se tornou uma lenda global decidiu, pela primeira vez, se envolver diretamente na produção de um projeto audiovisual sobre sua vida. A notícia se espalhou como pólvora entre fãs e veículos de imprensa do mundo todo. A Netflix seria a plataforma responsável por abrigar o tão aguardado documentário autorizado de Júlio Iglesias. E, o mais surpreendente, não era o anúncio em si, mas o fato de que ele, o eterno reservado, escolheu abrir as portas de sua história como nunca antes havia feito. Durante décadas, o nome de Júlio Iglesias foi sinônimo de sucesso, fama e mistério. Sua voz acariciou os corações de milhões, mas sua vida pessoal permanecia oculta atrás de uma cortina de rumores, versões contraditórias e biografias não autorizadas. Cada livro publicado, cada entrevista reconstruída a partir de fontes anônimas, cada história que pretendia revelar o homem por trás do mito acabava alimentando ainda mais o enigma. No entanto, agora é ele mesmo quem decide tomar o controle de sua narrativa. Já estava na hora de a história ser contada direito, teria dito ele, segundo pessoas próximas, durante uma reunião privada com os produtores da Netflix. E não se trata de um projeto superficial. Júlio não apenas aprovou a realização do documentário, mas também se envolveu pessoalmente em seu desenvolvimento, desde a escolha das imagens inéditas até a seleção dos depoimentos que irão aparecer. A ideia de contar sua verdade não foi uma decisão impulsiva, foi amadurecida durante anos, com cada mal-entendido público, com cada manchete sensacionalista, com cada história distorcida que o retratava como um ser irreal. Sua intenção não é se redimir nem se defender, mas sim deixar um testemunho, deixar uma memória, deixar uma marca. Sua infância, juventude e a promessa esportiva no Real Madrid. Júlio José Iglesias de la Cueva nasceu em Madrid em 23 de setembro de 1943, no seio de uma família abastada. Seu pai, o Dr. Júlio Iglesias Puga, era um ginecologista renomado e sua mãe, Maria del Rosário de la Cueva y Perigna, vinha de uma família de classe alta. Desde cedo, Júlio demonstrou interesse tanto pelos esportes quanto pelos estudos. Enquanto cursava Direito na Universidade Complutense de Madrid, também se dedicava ao futebol, atuando como goleiro nas categorias de base do Real Madrid. Durante seu tempo no clube merengue, dividiu o vestiário com futuras lendas como Manuel Velázquez, Ramon Moreno Grosso e Pedro de Filipe. Sua habilidade debaixo das través e sua dedicação lhe prometiam um futuro promissor no futebol profissional. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. Júlio Iglesias alternava seus estudos de direito com a carreira no futebol e chegou a ficar a uma disciplina de se formar antes que um trágico acidente mudasse o rumo de sua vida. O acidente de carro que mudou seu destino. No dia 22 de setembro de 1962, um dia antes de completar 19 anos, Júlio Iglesias sofreu um grave acidente de trânsito na estrada de Majadahonda, em Madrid. O veículo em que ele viajava com amigos colidiu com alguns arbustos, deixando-o com lesões graves na coluna vertebral. O diagnóstico inicial foi desanimador. Os médicos informaram que ele provavelmente nunca mais voltaria a andar. Durante sua longa convalescença, um enfermeiro lhe deu um violão para ajudá-lo a exercitar as mãos e passar o tempo. Foi nesses momentos de introspecção e dor que Júlio descobriu sua paixão pela música. Ele começou a compor músicas e a sonhar com um futuro diferente do que havia imaginado. Essa reviravolta inesperada o levou a se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos da história. O acidente não apenas interrompeu sua carreira no futebol, mas também permitiu que ele descobrisse um tumor na coluna vertebral, que foi tratado durante sua recuperação. Primeiros passos musicais em peníscola e aprendizado do inglês. Após o acidente que interrompeu sua carreira no futebol, Júlio Iglesias encontrou na música uma nova paixão. Durante sua recuperação, ele começou a tocar violão e a compor músicas, descobrindo um talento que até então permanecia oculto. Nos primeiros anos de sua carreira, Iglesias se apresentava em pequenos locais de Peníscola, uma cidade litorânea onde sua família costumava passar as férias de verão.
Essas apresentações lhe permitiram ganhar experiência e confiança no palco. Posteriormente, ele decidiu se mudar para a Inglaterra para aprender inglês, primeiro em Ramsgate e depois na Bell's Language School, em Cambridge. Durante sua estadia, ele cantava em pubs locais como o Airport Pub, interpretando músicas populares da época. Foi em Cambridge que ele conheceu Gwendoline Bolore, que inspiraria uma de suas músicas mais famosas, em Gwendoline. Em 1968, Júlio Iglesias participou do Festival Internacional da Canção de Benidorm com a música La Vida Sigue Igual, que ele havia composto durante sua convalescença. Ele ganhou o primeiro prêmio, o que lhe permitiu assinar um contrato com a Discos Columbia e lançar sua carreira profissional como cantor. Júlio Iglesias gravou músicas em 14 idiomas diferentes, o que lhe permitiu se conectar com públicos de diversas culturas e consolidar sua fama internacional. Confissões sobre sua vida amorosa e reputação de sedutor. Júlio Iglesias, conhecido mundialmente por sua música romântica, também foi alvo de fascínio por sua vida amorosa. Ao longo de sua carreira, ele ganhou uma reputação de sedutor, alimentada tanto pela mídia quanto por seu próprio carisma. Desde o início, Iglesias foi associado a inúmeras mulheres, algumas delas figuras públicas reconhecidas. Seu charme e atração natural o transformaram em um ícone do romantismo, e sua vida pessoal foi alvo de constante atenção da mídia. No entanto, o cantor abordou esses temas com uma mistura de sinceridade e discrição. Em diversas entrevistas, Júlio reconheceu sua inclinação pelo amor e pela paixão, elementos que também se refletem em suas músicas. Ele mencionou que o amor sempre foi uma fonte constante de inspiração em sua música e que suas experiências pessoais influenciaram a criação de suas letras. No entanto, ele também desmentiu alguns dos números exagerados que lhe foram atribuídos em relação às suas conquistas amorosas. Um aspecto interessante é como Iglesias gerenciou sua imagem pública. Apesar dos rumores e especulações, ele sempre manteve uma postura de respeito em relação às mulheres com quem compartilhou sua vida. Em vez de se referir a elas como conquistas, ele prefere falar de amores, destacando a importância e o impacto que cada relacionamento teve em sua vida. Essa perspectiva revela um lado mais profundo e reflexivo do artista, distante da superficialidade que muitas vezes lhe é atribuída. Seu primeiro casamento com Isabel Presley e os altos e baixos. No ano de 1971, Júlio Iglesias se casou com Isabel Presley, uma jovem filipina de ascendência espanhola que havia chegado a Madrid para estudar secretariado internacional. A cerimônia foi realizada em 29 de janeiro na Capela da Fazenda La Quinta, em Illescas, Toledo. Isabel, com apenas 19 anos, usava um vestido branco de corte reto com mangas longas e um cinto de seda, complementado com um véu e um pequeno buquê de flores brancas. O casal, que se tornou o centro das atenções da imprensa de celebridades, iniciou a vida matrimonial em meio à fama crescente de Júlio como cantor. Nesse mesmo ano, em 1º de agosto, nasceu sua primeira filha, Maria Isabel, conhecida como Chabeli, em Estoril, Portugal. 2 anos depois, em 25 de fevereiro de 1973, nasceu o segundo filho, Júlio José. Finalmente, em 8 de maio de 1975, nasceu Henrique Miguel, que seguiria os passos do pai na música. Apesar da aparente felicidade familiar, a relação começou a apresentar fissuras devido às constantes ausências de Júlio por causa de suas turnês internacionais e aos rumores de infidelidades. Isabel, que havia abandonado os estudos para se dedicar à família, acabou lidando sozinha com a criação dos filhos e a pressão da mídia. A distância emocional e física entre os dois se tornou cada vez mais evidente. No ano de 1978, após 7 anos de casamento, o casal anunciou sua separação por meio de um comunicado publicado na revista Pola, tornando-se o primeiro casal de celebridades na Espanha a divulgar publicamente o fim do relacionamento. O divórcio foi formalizado pouco depois, marcando o fim de um dos relacionamentos mais midiáticos da época. Apesar da separação, Júlio e Isabel mantiveram uma relação cordial pelo bem-estar dos filhos. Júlio elogiou em várias ocasiões Isabel como uma mãe exemplar, destacando sua dedicação e força. Por sua vez, Isabel reconheceu o apoio de Júlio em momentos difíceis, demonstrando que, embora o relacionamento amoroso tenha terminado, o respeito mútuo permaneceu. O amor inesperado com Miranda Asburger. Para Júlio Iglesias, a resposta é um sim categórico. Em dezembro de 1990, enquanto passava pelo movimentado aeroporto Soekarno Hatta de Jakarta, Indonésia, o cantor espanhol cruzou caminhos com Miranda Asburger, uma jovem modelo holandesa de 25 anos.
Esse encontro fortuito marcou o início de uma história de amor que desafiaria o tempo e as convenções. Júlio, então com 47 anos, ficou encantado com a beleza serena e a presença tranquila de Miranda. Impulsionado por uma intuição que só o coração pode explicar, ele a convidou para assistir ao seu show naquela mesma noite. Miranda aceitou e, após a apresentação, Júlio foi além. Ele propôs que ela o acompanhasse em sua turnê por Kuala Lumpur, Singapura e Tóquio. Ela, intrigada e animada, aceitou o convite. Assim começou um relacionamento que, longe de ser um romance passageiro, se consolidaria com o tempo em uma união profunda e duradoura. Apesar da diferença de 22 anos entre eles, Júlio e Miranda encontraram em sua conexão uma força que os manteria unidos por décadas. Em 1991, Miranda se mudou para a residência de Júlio em Indian Creek, na Flórida, e juntos começaram a construir uma vida em comum. Ao longo dos anos, o casal teve 5 filhos, e Miguel Alejandro, nascido em 7 de setembro de 1997, Rodrigo, em 3 de abril de 1999, as gêmeas Cristina e Vitória, em 1º de maio de 2001, e Guilhermo, em 5 de maio de 2007. O casamento íntimo com Miranda e o equilíbrio da vida familiar. A resposta veio em 24 de agosto de 2010, quando decidiram selar sua relação com uma cerimônia íntima na Fazenda Quatro Lunas, em Marbella, Espanha. Esse local, adquirido por Júlio do Toureiro Culo Romero, tornou-se o cenário perfeito para uma celebração que refletia a essência da união deles, em discrição, amor profundo e conexão familiar. A cerimônia, celebrada pelo padre Luiz de Lezama, amigo próximo do casal, contou apenas com a presença de seus 5 filhos e 2 caseiros da fazenda como testemunhas. Miranda, em um gesto de elegância e simplicidade, usou 2 vestidos brancos de algodão e renda desenhados por Oscar de la Renta, amigo e colaborador de Júlio. Após o emocionante sim, aceito, o casal compartilhou um bolo de casamento e Miranda jogou seu buquê, cumprindo a tradição. A revista Ola teve a exclusividade do casamento, dedicando-lhe uma capa e uma extensa reportagem. Quatro Lunas, mais do que uma propriedade, é um refúgio para a família Iglesias Sensburger. Com mais de 400 hectares, a fazenda conta com uma casa principal de 7 quartos, 8 banheiros, uma capela, estúdio de gravação, adega e heliponto. É nesse ambiente que a família compartilhou momentos significativos, desde verões inesquecíveis até celebrações íntimas. A decisão de se casar depois de 20 anos juntos não foi motivada por convenções, mas sim pelo desejo de formalizar um vínculo que já era sólido. Júlio expressou: o fato de terem se passado 20 anos desde que nos conhecemos não foi o motivo para nos casarmos agora. O principal motivo é que este era o momento certo. São 20 anos de emoções, de profunda admiração por ela. 20 anos de muitas coisas bonitas. 20 anos que eu repetiria agora. Uma vida entre Miami e República Dominicana. Há décadas, o casal optou por viver em lugares separados, e Miranda em Miami com os filhos, e Júlia em sua amada República Dominicana. Essa decisão, longe de ser um sinal de distanciamento, reflete uma dinâmica familiar baseada na confiança e no apoio mútuo. Júlio Iglesias encontrou em Punta Cana um refúgio que lhe proporciona a tranquilidade e a possibilidade de se concentrar em seus projetos pessoais. Sua residência na República Dominicana não é apenas um lar, mas também um espaço onde ele pode trabalhar em sua música e aproveitar a serenidade que o ambiente caribenho oferece. Por outro lado, Miranda Reisburger estabeleceu sua base em Miami, onde se dedica ao cuidado e à educação dos filhos, proporcionando a eles estabilidade e continuidade em sua formação. Essa distribuição geográfica permitiu à família Iglesias Burger manter uma vida equilibrada, na qual cada membro pode se desenvolver plenamente. Júlio, com sua carreira artística e projetos empresariais, e Miranda, com seu papel fundamental na criação dos filhos e na gestão dos assuntos familiares. A comunicação constante e as visitas frequentes entre as duas casas garantem que a conexão familiar permaneça forte e sólida. O refúgio pessoal, na Fazenda Quatro Lunas, em Marbella. Esse refúgio não é um palácio urbano nem uma torre de vidro em uma cidade agitada, mas sim uma vasta fazenda situada nas Colinas Douradas de Marbella, conhecida como Quatro Lunas. Essa propriedade se tornou um santuário íntimo e simbólico, um espaço onde o artista não é uma lenda, mas simplesmente Júlio. A Fazenda Quatro Lunas não é apenas uma residência, mas uma declaração emocional. Ela está localizada nos arredores de Marbella, na comunidade autônoma da Andaluzia, e se estende por mais de 400 hectares de terra.
Esse espaço extenso não reflete apenas o sucesso econômico de Iglesias, mas também seu profundo desejo de viver cercado de natureza, história e beleza. Vinhedos que se estendem até o horizonte, árvores centenárias que contam sua própria história e um design arquitetônico que combina o tradicional com o contemporâneo fazem deste lugar algo muito mais do que uma casa. É um espelho de sua alma. Mas por que Marbella? Júlio sempre teve uma conexão especial com a Espanha, mesmo que sua vida tenha se passado em vários continentes. Marbella representa aquele pedaço de pátria ao qual ele pode voltar sem protocolos nem palcos. Lá, sua privacidade está protegida, suas memórias estão ancoradas e sua história pessoal, especialmente com Miranda, é escrita entre muros de pedra e céus abertos. Não é por acaso que, após 2 décadas de relacionamento com Miranda Resburger, eles escolheram justamente 4 lunas como cenário de seu casamento íntimo em 2010. Foi um ato simbólico, o matrimônio selado no coração de seu refúgio, longe dos flashes, da fama e dos tapetes vermelhos. Dentro da propriedade, Júlio criou um universo completo. Conta com heliponto, lagos artificiais, jardins exuberantes e uma área reservada exclusivamente para a música, onde pode gravar, compor e meditar em completa paz. Dizem que nessas instalações ele concebeu algumas de suas reflexões mais íntimas, tanto líricas quanto pessoais. 4 Lunas também funciona como epicentro de reuniões familiares, onde os filhos que moram fora da Espanha podem se reunir sem pressão da mídia. Apesar de sua vasta extensão e dos luxos óbvios, não há ostentação desnecessária nessa propriedade. Tudo parece obedecer ao equilíbrio entre conforto, arte e espiritualidade pessoal. O caso de paternidade de Xavier Santos. Durante décadas, Júlio Iglesias manteve uma postura firme em relação à sua vida privada, evitando declarações públicas desnecessárias e recusando-se a confrontos midiáticos. No entanto, um dos capítulos mais polêmicos de sua história pessoal foi, sem dúvida, a reivindicação de paternidade por parte de Xavier Santos, um cidadão espanhol que, por mais de 3 décadas, afirmou ser filho biológico do cantor. Tudo começou na década de 1980, quando Maria Diti Santos, uma dançarina portuguesa, declarou publicamente que havia tido um breve relacionamento com Júlio Iglesias em 1975 e, desse encontro, nasceu seu filho Xavier. Na época, Júlio Iglesias negou conhecer a mulher e muito menos ter tido um filho com ela. A justiça rejeitou a ação inicial por falta de provas, mas o caso nunca desapareceu completamente. Durante anos, Xavier Santos insistiu em sua versão, buscando por diferentes meios reabrir o caso. Foi somente no ano de 2019 que a história tomou um rumo surpreendente. Uma equipe de detetives contratada por Xavier conseguiu obter, de forma não autorizada, uma amostra de DNA de Júlio José Iglesias, um dos filhos reconhecidos de Júlio. O resultado foi surpreendente em uma coincidência genética de 99,9%. Esse dado, que em qualquer outro contexto seria conclusivo, não foi suficiente para encerrar o conflito de forma definitiva. Júlio Iglesias, em uma postura bastante calculada, recusou-se a se submeter voluntariamente a um teste de DNA, o que a justiça espanhola interpretou como um indício suficiente de filiação. O juiz do juizado de primeira instância número 13 de Valência determinou que existiam provas contundentes que apontavam para a paternidade de Júlio Iglesias sobre Xavier Santos. No entanto, a decisão não implicou um reconhecimento formal por parte do cantor, já que sua equipe jurídica recorreu da decisão argumentando violação do direito à privacidade. Esse caso foi tão midiático quanto delicado, em parte porque envolve 2 elementos que Júlio sempre protegeu com muito zelo em sua privacidade e sua imagem pública. Ao contrário de outras figuras que se veem obrigadas a responder a escândalos, Júlio Iglesias optou pelo silêncio estratégico. Ele nunca fez declarações diretas sobre Xavier Santos, nem para negar nem para assumir, mantendo uma ambiguidade calculada que alimentou ainda mais o interesse do público e da mídia. Xavier, por sua vez, insiste que sua busca não é por fama nem dinheiro, mas sim por verdade e dignidade. Ele afirma ter crescido com a ausência de uma figura paterna e ter enfrentado zombarias e incertezas sobre sua identidade. Para ele, que Júlio reconheça publicamente a paternidade seria um ato de humanidade mais do que um trâmite legal. No entanto, essa validação ainda não chegou. Homenagens e palavras de amor entre Júlio e Miranda. Ao longo dos anos, a vida de Júlio Iglesias foi marcada por sucessos, escândalos, rumores e conquistas. Mas se há algo que permaneceu firme como uma rocha em meio à tempestade, foi o seu relacionamento com Miranda Resburger. Desde que a conheceu no início dos anos 90, Miranda não só se tornou mãe de 5 de seus filhos, mas também seu apoio emocional mais constante, seu refúgio silencioso e sua maior admiradora.
Embora o casal tenha sido bastante discreto quanto a aparições públicas juntos, toda vez que aparecem, o impacto é imediato. A cumplicidade entre os dois é palpável, mesmo sem grandes gestos. Não são necessárias declarações grandiosas nem demonstrações excessivas de afeto. A força do vínculo deles se transmite na maneira como se olham, na sincronia de seus passos. E, acima de tudo, nas homenagens sutis, mais constantes, que têm feito um ao outro ao longo do tempo. Um dos momentos mais significativos aconteceu quando Júlio decidiu incluir Miranda em uma homenagem que ele mesmo organizou em sua fazenda Quatro Lunas, em Marbella. Durante uma noite íntima, cercado apenas por seus entes mais próximos, ele dedicou algumas palavras que, embora breves, ressoaram com intensidade. Ela me ensinou o que significa o amor paciente, o que significa estar presente mesmo quando você não está no centro do palco. Foi uma declaração simples, mas vinda de um homem que percorreu os palcos do mundo, tinha um peso incalculável. Em diversas entrevistas, Júlio compartilhou detalhes que refletem sua profunda admiração por Miranda. Ele a descreve como uma mulher inteligente, serena, de uma beleza clássica que não busca chamar atenção, mas que irradia naturalmente. Além disso, deixou claro que foi ela quem lhe ensinou o verdadeiro significado da estabilidade familiar. Após décadas de turnês, festas, hotéis e excessos, Miranda representou um ponto de equilíbrio. Segundo suas próprias palavras, ela não só me ensinou a ficar, mas também a voltar. Miranda, por sua vez, manteve uma postura reservada, evitando os holofotes. No entanto, em suas redes sociais, onde não é excessivamente ativa, mas é eloquente quando publica, ela compartilhou fotos carinhosas com Júlio acompanhadas de mensagens calorosas. Em uma publicação de 2022, ela escreveu: "Nosso caminho não foi perfeito, mas foi verdadeiro. Obrigado por caminhar ao meu lado mesmo quando o chão tremia." Foi uma das poucas vezes em que Miranda falou diretamente sobre seu relacionamento com Júlio, o que provocou uma onda de comentários e admiração de seguidores ao redor do mundo. Os 8 filhos reconhecidos de Júlio Iglesias. Na trajetória de vida de Júlio Iglesias, o legado mais tangível e emocional que ele deixou para o mundo não são apenas seus mais de 80 álbuns lançados ou os mais de 300 milhões de discos vendidos. São seus filhos, 8 ao todo, reconhecidos por ele frutos de seus 2 grandes amores, Isabel Presley e Miranda Hinsburger. Ao longo dos anos, cada um seguiu um caminho diferente, mas todos carregam a marca de serem descendentes de um dos ícones mais duradouros da música em espanhol. Os 3 primeiros, nascidos de seu casamento com Isabel Presley, são Chabeli Iglesias, Júlio Iglesias Jr. e Henrique Iglesias. Cada um deles construiu uma identidade única diante do público, embora o laço de sangue em comum os tenha acompanhado desde o momento em que nasceram. Chabeli, a mais velha, nasceu em 1971. Desde muito jovem, mostrou inclinação para a comunicação, tornando-se jornalista e apresentadora. Apesar de ter mantido uma vida pública relativamente discreta, suas aparições sempre despertaram interesse, especialmente pelo papel protetor que desempenhou dentro da família. Júlio Iglesias Jr., nascido em 1973, também decidiu seguir os passos do pai, mas com uma atitude mais descontraída e menos ambiciosa. Ele lançou discos tanto em inglês quanto em espanhol e participou de vários programas de talentos na televisão. Embora sua carreira musical não tenha alcançado o mesmo sucesso que a do pai ou do irmão Henrique, ele soube se manter com dignidade na esfera pública, sempre demonstrando um carisma caloroso e acessível. Henrique Iglesias, o caçula dos 3, nascido em 1975, é sem dúvida o herdeiro mais internacional da dinastia. Com mais de 180 milhões de discos vendidos, ele é um dos artistas latinos de maior sucesso de todos os tempos. Curiosamente, Henrique sempre manteve uma relação distante com a imagem do pai. Ele preferiu começar sua carreira de forma anônima, sem usar o sobrenome da família no início, e já confessou em várias entrevistas que queria conquistar tudo sozinho. Negação de rumores sobre seu estado de saúde. Sua figura esculpida, seu andar pausado, mais elegante, e seu sorriso sempre presente marcaram uma estética que parecia imune à passagem do tempo. No entanto, nos últimos anos, diversos meios de comunicação começaram a levantar dúvidas sobre seu estado de saúde. Alguns rumores apontavam para um possível declínio físico e mental e chegaram até a circular versões que o associavam a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. O eco dessas afirmações, que cresceram de forma alarmante nas redes sociais e em tabloides sensacionalistas, preocupou profundamente seus fãs em todo o mundo.
A situação atingiu um ponto crítico no ano de 2023, quando certas fotos de Júlio caminhando com dificuldade apoiada em uma pessoa geraram especulações. Algumas pessoas afirmavam que ele já não conseguia se locomover sozinho, enquanto outras diziam que sua memória havia começado a falhar. Essas imagens, tiradas sem o seu consentimento nas proximidades de sua fazenda na República Dominicana, foram replicadas à exaustão, acompanhadas de manchetes alarmistas e afirmações sem respaldo médico. Mas Júlio Iglesias, sempre elegante dono da sua própria narrativa, não demorou a responder. Ele fez isso por meio de seus canais oficiais, acompanhado de uma série de fotos recentes em que aparecia em sua casa, com uma expressão serena e postura firme. Junto às imagens, escreveu uma mensagem contundente em "Estou bem. Não tenho Alzheimer nem nada parecido. Só estou tirando meu tempo para viver, descansar e escrever minhas memórias. Não acreditem em tudo que leem. Reflexão final e expectativas sobre seu legado." Essa é a pergunta que parece guiar Júlio Iglesias nesta fase da vida, uma etapa marcada pela introspecção, gratidão e a determinação de deixar sua marca contada por ele mesmo. Com mais de 80 anos, o artista parece mais decidido do que nunca a tomar as rédeas do seu legado, a moldar a história que ficará para a posteridade sem interferências ou interpretações alheias. Júlio sabe que foi muitas coisas para muitas pessoas e um ídolo romântico, uma figura midiática, um símbolo de sucesso internacional e, em alguns momentos, um alvo fácil para a mídia e os boatos. Por isso, o anúncio do documentário autorizado pela Netflix não é apenas mais um projeto audiovisual. É a sua maneira de fechar um ciclo, de oferecer uma versão completa, honesta e direta da sua história. Não se trata simplesmente de relembrar os momentos de glória ou os discos de ouro, mas de mostrar o homem por trás do artista, com suas luzes e sombras, com suas dúvidas, suas perdas e suas certezas conquistadas ao longo dos anos. Esse novo enfoque autobiográfico não implica nostalgia, e sim propósito. Júlio já expressou que não busca homenagens vazias nem reconhecimentos tardios. O que ele deseja é se reconectar com seu público, deixar uma mensagem clara para seus filhos e netos e revelar, talvez pela primeira vez, sua verdade emocional sem filtros. Não se trata de se redimir nem de justificar decisões passadas, mas de olhar para trás com serenidade e deixar registrado o que foi vivido. Em entrevistas recentes, ele reiterou sua gratidão àqueles que o acompanharam desde o início, desde seus primeiros passos na música até os palcos mais importantes do mundo. Mas também foi enfático ao reconhecer que parte de sua história foi distorcida ou ficou incompleta. Por isso agora, com tempo, experiência e controle absoluto, ele se lança nessa narrativa íntima que buscará responder às perguntas que durante anos ficaram no ar. Quem era realmente Júlio Iglesias fora dos palcos? O que o motivava? O que o machucava? O que o fazia persistir? Júlio Iglesias vendeu mais de 300 milhões de discos em 14 idiomas, tornando-se um dos 10 artistas mais bem-sucedidos de todos os tempos, sendo superado em vendas apenas por nomes como Elvis Presley ou os Beatles.